Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos hoje fazer um estudo, sobre o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que trata de um tema bastante interessante, que fala sobre os mentores, anjos guardiões, protetores. Esse é um assunto que muitas pessoas sempre têm perguntas sobre ele, Muita gente tem curiosidade de conhecer o seu mentor. E nós vamos começar esse estudo. Ele leva 4 dias. Nós vamos fazer 4 episódios diferentes. E hoje vamos começar com a parte 1. Esse tema ele é muito bem abordado no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É um dos livros que mais aborda esse tema com propriedade. E ele começa na questão 489. Mas antes dessa questão é interessante a gente falar um pouco sobre essa nomenclatura, Algumas tradições religiosas, cada uma tem um nome diferente. É quase uma unanimidade nas religiões. Todas elas acreditam que nós temos um espírito que nos acompanha, que nos guia. Seja a maioria delas acreditam nisso. O nome muda, Nós vamos ver aqui, por exemplo, algumas tradições religiosas os chamam de anjos da guarda. Outras chamam de mentores. Outras de guias espirituais. Outras de espíritos protetores. E Allan Kardec, nesse capítulo, ele ainda coloca, no estudo desse tema, ele coloca ainda assim, espíritos familiares e simpáticos. E aí é interessante a gente começar falando sobre isso, a gente diferenciando algumas coisas aí. Tem alguns sinônimos e outros que não são sinônimos. Por exemplo, anjo da guarda, mentor, guia espiritual, eles são sinônimos. Nós estamos falando do mesmo tipo de trabalho que o espírito faz. Apenas cada uma das tradições religiosas chamam do seu jeito. Agora, depois vem espíritos protetores, Então nós podemos começar entendendo o seguinte: anjo da guarda, mentor e guia espiritual é a mesma coisa. Todos eles são espíritos protetores, mas nem todo espírito protetor é mentor, anjo da guarda ou guia espiritual, porque nós podemos ter na nuvem de espíritos que nos são simpáticos, espíritos que nos protegem, mas que não têm a função de ser o nosso guia espiritual, mentor ou anjo da guarda, Ele protege, por exemplo, uma mãe desencarnada. Ela pode ser um espírito que nos protege, se ela estiver bem, mas ela não é o nosso mentor, Nós temos também aí espíritos familiares e nós temos espíritos simpáticos. O anjo da guarda, o mentor, o guia espiritual, ele é espírito protetor. Mas não necessariamente ele é familiar. E nem necessariamente ele é um espírito simpático. Espírito protetor é todo aquele que pode, por um interesse afetivo, ou por um outro tipo de interesse, proteger o encarnado. Nem todo espírito protetor é o nosso mentor, guia espiritual ou anjo da guarda. Mas todos eles, o anjo da guarda, todo mentor, todo guia espiritual é um espírito protetor. O anjo da guarda, o mentor, o guia espiritual, como nós vamos ver Kardec explicar, nem sempre ou raramente ele é um familiar. E não necessariamente também ele é um espírito simpático. Pode ser que ele apenas aceitou aquela missão de ser o nosso guia espiritual, como nós vamos ver isso também. Então, nós vamos entendendo aí que, estando encarnado, nós temos um grupo de espíritos que estão ali e que são simpáticos a nós, por ter sido familiar, por ser amigo, por gostar da nossa conduta, por ter interesse em nossa vida. Esse grupo de espírito nos protege por algum interesse afetivo ou outro tipo de interesse. Nem todos esses espíritos são nossos guias espirituais, mentores. E aí a gente vai entender isso melhor nas questões de Kardec. Vamos lá.
Na questão 489, Kardec diz assim: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a resposta dos espíritos é a seguinte: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Curioso que na pergunta o Kardec fala, né, há um indivíduo para protegê-lo, querendo dizer que todo guia espiritual é também um protetor. Como nós dissemos, mas nem sempre o protetor é um guia espiritual. Mas nem todo protetor é um guia espiritual. E ele afirma, todo ser encarnado tem um guia espiritual. Até mesmo desencarnado também tem, mas aqui a gente vai abordar somente os encarnados. 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião, que é sinônimo de mentor, que é sinônimo de guia espiritual. E ele diz: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. E aí esse elevada nós grifamos porque nem sempre a gente deve entender que o protetor de João não tem a mesma ordem do protetor de Maria. Quando ele coloca aqui a palavra elevada, ele está falando que é elevado principalmente ao encarnado, que esse espírito é o mentor, o guia, né, espiritual. O anjo da guarda é elevado em relação a ele, ou seja, na maioria, praticamente sem exceção essa regra, o Kardec até comenta de uma possibilidade de exceção, mas é raro. O mentor espiritual, o guia, o anjo da guarda, é sempre de uma ordem espiritual superior àquele que ele protege, que está encarnado. Interessante isso. Que bom, né? Quem nos guia sabe dirigir. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Somente esse o trabalho do protetor. E diga-se de passagem, até aí a gente já vê um trabalho árduo, né? Porque imagine se nós olharmos para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos rodeiam, esse espírito tem um trabalho de fazer tudo isso. E muitas vezes parece que ele não tem conseguido muito diante das situações que nos cercam, não é? E a gente fica pensando assim: nossa, será que eu estou sem mentor? Ou será que fulano não tem mentor? Tem, todo mundo tem. Mas não quer dizer que o mentor esteja tendo êxito na sua tarefa, no seu objetivo, né? Ele está tentando, mas nem sempre consegue fazer isso. 492. O espírito protetor se dedica a um indivíduo desde o nascimento. E aí ele tem a resposta, o Kardec pergunta isso, olha o que os espíritos respondem. Desde o nascimento até a morte, muitas vezes o acompanham na vida espírita, quer dizer, depois de desencarnado, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então ele diz, acompanha desde o nascimento e vai até a morte, e às vezes acompanha depois da morte, na erraticidade. E às vezes o espírito, que é o guia, o mentor daquela pessoa, é mentor daquela pessoa por várias reencarnações. Meu Deus, que paciência, né? Jesus amado. Quem são esses espíritos que aguentam uma pessoa difícil por mais de uma reencarnação, né? Isso aqui a gente já percebe que nós não temos condições de ser mentor de ninguém, porque tá difícil ter paciência às vezes com alguns companheiros aqui, familiares, em uma reencarnação só. Imagine acompanhar a pessoa do início da vida até o final da vida, às vezes depois da vida, em mais de uma reencarnação. A gente já pode marcar que para ser mentor espiritual precisa ter algumas toneladas de paciência. Já deduzimos isso aqui, né? É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E aí ele tem a resposta, Kardec tem essa resposta do espírito. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou o encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher, para seus protegidos, seres que lhe sejam simpáticos,
Para algum é um prazer, para outros uma missão e um dever. Prazer porque eles têm simpatia por aquela pessoa. Missão ou dever quando é um trabalho que eles se voluntariam para fazer, mas que não há uma ligação afetiva. E aí tem uma subpergunta que Kardec fala assim: dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não é? E ele responde: não, mas protege menos exclusivamente, porque o foco da atenção dele é atender, é auxiliar aquela pessoa que ele aceitou a ideia, a proposta de ser o mentor espiritual. Eu me lembrei aqui também de uma questão que já nos chegou uma vez, onde uma pessoa perguntava assim: os homens têm sempre como mentores espirituais homens e as mulheres sempre mulheres? Não, não tem relação alguma a isso. Um homem pode ter como mentor espiritual uma mulher, e uma mulher pode ter como mentor espiritual também um homem. E aí alguém também já nos perguntou assim mesmo: quando, né? Ou melhor, alguém comentou conosco dizendo mesmo assim: aquela pessoa tem um jeito, aquela mulher tem um jeito masculinizado porque o mentor dela é homem. Também não tem o menor fundamento isso. Isso é folclore que algumas tradições religiosas criaram. Não existe nenhuma explicação, nada na literatura espírita que justifique essa tese de que o espírito, que é o guia espiritual de alguém, possa influenciar na sexualidade do seu encarnado, do encarnado que ele é o protetor. Não tem relação nenhuma. Do mesmo jeito que um homem que é afeminado, ele é afeminado porque tem uma mentora mulher. Também não se sustenta. A pessoa é masculinizada, a mulher é masculinizada porque ela quer ser. O homem é afeminado porque ele quer ser. A gente deve aprender a distinguir e entender que a sexualidade está ligada à mente do espírito. O espírito que escolhe a sua sexualidade. O sexo é físico, é do planejamento reencarnatório. Mas a sexualidade tem a ver com a mente do espírito. Isso está muito bem elucidado no livro Evolução em Dois Mundos, Francisco Cândido Xavier e André Luiz. André Luiz trata sobre essa questão da sexualidade e ele explica muito bem que a sexualidade é algo mental, não tem influenciação do mentor. Imagine um mentor que participa do planejamento reencarnatório de uma pessoa que vai nascer num corpo homem, masculino, e ele influencia para que aquele protegido dele tenha um comportamento afeminado. Não justifica, não se sustenta. Isso é um folclore e que o Espiritismo joga por terra e explica que é uma decisão mental da pessoa em si. Não julgo aqui se isso é bom ou não para o espírito, não é um objetivo, é apenas uma explicação sobre a influência ou não do mentor na sexualidade da pessoa. E aí na 493 ele pergunta a si mesmo: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E aí a resposta é, ou melhor, já falei a 493, vamos para a 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? E aí a resposta é o seguinte: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Ou seja, ele assumiu o compromisso durante o planejamento reencarnatório daquela pessoa de ser o mentor dela, e ele já previa, já sabia que depois de 20, 30 anos iria ter que fazer uma outra atividade que impediria ele continuar como mentor, e aceitou durante aquele tempo, e depois desse período ele decide, ele, por exemplo, pode reencarnar, ele pode assumir a missão, o compromisso de ser mentor de outra pessoa, e aí deixa aquele mandato de mentor para um outro espírito. E eu acredito, aí quem está dizendo sou eu, para a gente relaxar um pouco. Eu acredito que tem muito mentor que cansa, né? Tem muito mentor que deve pensar assim: meu Deus, eu preciso de férias. Eu não tenho condições de continuar nessa missão. Eu tenho algumas amigas e amigos
Né? E até a mim mesmo eu devo pensar, eu devo ter trocado de mentor já umas 4 vezes, porque eu fico pensando, se a gente mesmo não tem paciência com a gente, eu acho que eu tive um mentor até os 10 anos, até os 20 devo ter trocado, e depois dos 20 devo ter trocado umas 3 vezes, porque eu fico pensando, a pessoa para ter paciência tem que ser espírito a lá Cristo mesmo, acima de superior, espírito puro, porque Jesus, que missão. Mas vamos lá, depois dessa reflexão. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Aí a resposta é: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Né? Não abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. E é então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta sempre que dele o chame novamente. Olha que interessante, né? Ele diz assim, olha, eu vou no parque ali, eu vou no shopping, eu vou ali esfriar a cabeça, eu vou deixar vocês aí nas suas maluquices, nas suas loucuras. E quando vocês resolverem deixar essas loucuras, vocês me chamam. Aperta o botão aí que eu venho, volto, porque agora eu não tenho condições. Eu vou na praia esfriar a cabeça, porque eu tô de cabeça quente. Tá, eu vou ali um pouquinho, vou arejar a mente, vou deixar você aí, tá, nessas suas fantasias, nesses seus desvaneios, nessas suas loucuras, nessas suas aprontações, e vou ali tomar uma água de coco para voltar quando você quiser me chamar, tá bom? Qualquer coisa é só apertar o botão que eu volto. Eu tô aqui para isso. 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode lhe fazer mal? Olha aí, interessante essa pergunta de Kardec. E aí a resposta é taxativa. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que eu faça aqueles que lhe tomam lugar. O espírito, o encarnado não quer ouvir o mentor, o guia espiritual, o protetor dele. Ele simplesmente se afasta. E sempre quando o encarnado não quer ouvir seu mentor, é porque ele está ouvindo outro espírito. E aí, como esse outro espírito está ensinando uma outra doutrina, que não é a doutrina do bem, o mentor diz, olha, já que ele não quer me ouvir, vou deixar ele ouvir quem ele quer ouvir, e depois, na hora que a dor apertar, e vai sempre apertar, ele vai me chamar e eu estarei aqui para ajudá-lo. Mas esse espírito protetor nunca faz o mal. Às vezes as pessoas dizem assim também, o meu mentor me deu uma surra, entre aspas, né? Uma metáfora, dizendo assim, ele deixou, ele me bateu, metaforicamente falando, fazendo que acontecesse alguma coisa, um acidente comigo para eu acordar, para eu libertar. Não, o mentor nunca pode fazer isso, o mentor nunca pode fazer o mal, ele deixa com que a pessoa vá lá, tenha uma experiência, né, frustrada, uma experiência aprendizado para depois, quando ele estiver passando pelo momento de reflexão, convidar o mentor novamente a vir inspirá-lo. E aí Kardec diz mesmo assim, na questão 497, pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de um outro espírito que lhe queira fazer o mal? E eles respondem assim, os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. É o que a gente acabou de dizer, né? Então na 498 ele diz assim, será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Olha que interessante a pergunta do Kardec, ele diz assim, não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e mais perfeito. É igual a mãe que... Imagine uma mãe que, sabendo que o seu filho tem que aprender a andar,
Deixe o seu filho o tempo todo no colo. Ele não vai aprender a andar. É necessário deixar que ele ande por si só. Ele vai ficar sentado no chão. Depois ele vai começar a aventurar-se a levantar. Depois que ele aventurar-se a levantar, ele vai começar a andar. Nessa tentativa de andar, o que vai acontecer com a criança? O que acontece? Ela vai cair. E caindo, ele chora. Quando ele chora, o protetor vai lá e socorre ele e deixa ele novamente tentar andar, e ele vai cair e novamente vai socorrer. Ou seja, ele vai assistir nesse processo, mas ele não vai impedir a queda, porque se ele impedir a queda, ele fatalmente, a criança, o assistido não vai, o protegido não vai aprender a andar por si só. E ele precisa andar. Na 499 ele pergunta assim: o espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E eles respondem assim: há circunstância que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. A nossa ligação com o nosso protetor, ela é magnética. O nosso protetor pode estar no Japão, no plano espiritual do Japão. Pensar em algum lugar fisicamente distante, que espiritualmente não é distante o Japão, mas vamos pensar, o nosso mentor está numa esfera bem distante da nossa localização física, material. Está lá fazendo um curso, estudando, ele tem a vida dele, ele não vive em função de nossa vida, ele tem um trabalho como nós temos, aqui como encarnados. É uma tarefa, uma missão. Então ele está lá. Se acontecer qualquer coisa que provoque um distúrbio na nossa energia, no nosso psiquismo, ele automaticamente percebe. E de lá ele consegue ver o que está acontecendo e se transportar em questões de segundos para socorrer, para assistir, para orientar o seu tutelado. Então ele não precisa ficar no lado, porque muitas vezes as pessoas pensam assim mesmo: meu mentor fica aqui 24 horas. Ele pode ver tudo, como nós vamos ver em algumas perguntas anteriores. Mas ele pode ver o que acontece se ele quiser ver. Ele não é obrigado a ficar 24 horas por dia velando a pessoa. Ele não precisa disso. Qualquer coisa que acontecer, ele é acionado energeticamente e ele atua quando é necessário, Não precisa. Graças a Deus, Imagine se o Espírito ficar assistindo tudo que a gente faz. Só Jesus, meu Deus do céu. 500. Momento haverá em que o Espírito deixe de precisar de então por diante de um protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. Lógico, maioridade, não preciso mais da mamãe, do